20 de agosto. Práticas sexuais. Paulo fala em Efésios 5, 1 e 2 que nós devemos ser imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. 4 coisas sobre esse sacrifício. Primeiro, foi motivado tanto pelo amor de Deus Pai, quanto pelo próprio Cristo. Então, esse sacrifício, que lá no Antigo Testamento era feito pelo cordeirinho, quando chega Jesus, que lá não precisa mais, porque o Cordeiro de Deus está fazendo o sacrifício. Mas não é um sacrifício em vão, é um sacrifício por mim e por você, por todos os seres humanos, não interessa quão pecadores são. Todos os seres humanos têm possibilidade de recomeçar, de se arrepender. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não tem essa questão de predestinação, que Deus destinou um para coisa, para perdição, outro para salvação. Não. Todos que quiserem o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário é para todas as pessoas, não interessam quão depravados são ou quão bondosos são. Então, quem fez não é só Jesus Cristo. O próprio Deus estava fazendo ali, o Pai, este sacrifício. Segundo, esse sacrifício é substitutivo, ou seja, Cristo morreu em nosso lugar. Nós que precisamos ter morrido a morte eterna. Não essa morte agora, a morte eterna. Nós que deveríamos estar perdidos para sempre, sem nenhuma chance. Mas Jesus tomou o nosso lugar e venceu onde Adão e Eva foi derrotado. E ali então ele mostra e oferece agora a salvação gratuitamente. Ele ofereceu a sua vida por nós. Terceiro, à luz dos símbolos dos serviços do santuário do Antigo Testamento, a morte de Cristo também é um sacrifício feito a Deus. O cordeiro era oferecido lá para Deus. Jesus Cristo era o cordeiro, estava sendo oferecido para Deus. Se matava o cordeiro e oferecia o sangue dele para Deus. Quando Jesus veio aqui, morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, mas também entrega isso para Deus. Fala, aqui está o sacrifício para o Senhor, no lugar dos seres humanos. Substitutivo. Quarto, o sacrifício foi aceito pelo Pai. Porque o sacrifício ali no santuário, ele poderia não ser aceito. Se aquela oferta fosse defeituosa, cega, manca, o cordeirinho tinha impinges, tinha manchas, não era perfeito. Deus não aceitava esse sacrifício. Aquilo era nulo. Então Jesus, da mesma forma, precisava apresentar um sacrifício perfeito e que fosse aceito pelo Pai, para que o ser humano não morresse eternamente, mas tivesse uma segunda chance. Então o sacrifício
de Jesus Cristo foi aceito pelo Pai, pois é oferta e sacrifício perfeito de aroma agradável a Deus. Em Efésios 3, 5, de 3 a 5, introduz uma seção de preocupação do apóstolo Paulo com a ética sexual, principalmente dos jovens lá em Éfeso, e que hoje serve perfeitamente essa preocupação e esses conselhos. Por quê? Os jovens pervertidos de Éfeso corriam risco, os jovens convertidos em Éfeso corriam o risco de recuar de seu chamado cristão e ser atraídos de volta para o comportamento sexual que negaria o testemunho cristão. Então os jovens foram convertidos, viviam uma vida boa, mas tinha muita tentação ali. Eles precisam ter muito cuidado e decidir com muito carinho, atenção e pelo Espírito Santo o que fariam ou deixariam de fazer. Não dar chance para o diabo, não. Por exemplo, naquele tempo, como era a situação? Veja que não é muito diferente hoje, não. Os banquetes dos ricos exibiam embriaguez, linguagem grosseira, entretenimento indecente e atos imorais. Veja, está descrevendo a época de hoje, né? Os banquetes dos ricos, é isso que corre ali. Agora, os centros urbanos, as cidades, como tinha muita gente, proporcionavam o anonimato e permissividade que fomentavam práticas sexuais imorais. Hoje tem até as casas de prostituição. Hoje tem os carros. Hoje tem a permissividade familiar. Para aqueles que não têm condição de ir num banquete de rico, a cidade esconde muita coisa imoral. Para quem quer fazer coisa imoral, tem muito lugar para fazer coisa imoral. Então Paulo estava preocupado com isso. O mundo greco-romano mais amplo, que era ao mesmo tempo pervertido, era também virtuoso. Porque, apesar de ser pervertido, muitos jovens, muitos cristãos convertidos não se deixavam levar por essas práticas. Eles ficavam isentos disso, longe disso. Ficavam em comunidade cristã, junto com os irmãos, praticando namoro cristão, casamento cristão, sexo cristão. Então, naquele tempo, havia os fiéis e os infiéis. Havia espaço muito grande para ser infiel a Deus, com as práticas do pecado. Muitas oportunidades. E Paulo estava parabenizando e aconselhando a continuarem os jovens e todos os cristãos a procurar um comportamento virtuoso. Isso ajuda a explicar as exortações de Paulo para se evitar o comportamento imoral praticado pelos gentios. Ao mesmo tempo, ele instruía os crentes a ser prudentes em seu comportamento
de forma a obter boa reputação. Era um bom testemunho para os infiéis, para os incrédulos. Para que os incrédulos entendessem e vissem que há outros motivos para se alegrar, para festejar, para ser feliz. As palavras de Paulo sobre o comportamento sexual se aplicam à cultura de hoje? O que você acha? Que hoje está melhor do que estava? Ou está igual? Ou está pior? O importante é nós estarmos longe de tudo isso e com a visão para frente, para o alto, para Jesus.